mas eu quis estar aqui com eles exatamente porque considero a probabilidade de construirmos ou iniciarmos novamente a construção de um trabalho a longo prazo no Corinthians. Mano, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aqui é Rojas, eu queria apresentar para vocês. Se não, me voy. Me voy a bañar. Mano, tudo bem? Boa noite, Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Os seus jogadores ouviram instruções ao longo do ano de 5 treinadores. Metodologias de trabalho de preparação física de 3 profissionais. E orientações de 9 auxiliares ao longo desse ano. Esse caos todo que foi durante o ano, o quanto isso dificulta o seu trabalho? Em quanto tempo você acha que minimamente as suas ideias, o que você pensa de futebol, o que você quer de futebol, você pode colocar isso na cabeça dos seus jogadores, gerarem isso como movimentos naturais dentro de campo depois de tudo isso que eles escutaram, vivenciaram com esses números que eu acabo de te passar? Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, esse dado estatístico, né, assustador me dá razão sobre os atletas, como a gente precisa ter cuidado na avaliação para com os atletas. Porque não é fácil você passar por tantas ideias diferentes num curto espaço de tempo e isso funcionar bem. Não tem como, né? É muito difícil. Então, o que eu quero dar a eles é uma ideia simples, segura, para que eles se sintam seguros e capazes de executar ela. Não vai poder ser uma coisa muito complexa no primeiro momento, porque certamente eles não terão condições de fazer num curto espaço de tempo, mesmo com a capacidade que têm. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir. Mano, boa noite aqui. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu gostaria de saber se você acredita que o Corinthians, os jogadores do Corinthians, com as peças que você tem, ainda pode dar liga, pode dar encaixe nessas 12 rodadas. E para o Rojas, como que você se sente fisicamente para o decorrer da temporada? Não acredito que os jogadores podem entregar mais, sim. Nós podemos entregar mais a curto prazo. Buenas noches. Senão não estaria aquí. Buenas noches. La verdad que, bueno, como todos saben, tuve una lesión al inicio de mi llegada al club, a la institución. Pegué de vuelta al partido pasado que me lastimó bastante emocionalmente, otro golpe que me dejó fuera, 2 partidos, 2 juegos. Pero nada, me siento bien, me siento preparado. Estoy obviamente con mucha rabia, con mucho dolor por el partido que aconteció ahora. Pero tengo una filosofía mía de pensar de no bajar los brazos. Creo que es un club demasiado grande que la responsabilidad es demasiado grande y tenemos que estar a la altura. La responsabilidad es de todos. Nos hacemos cargos. Ya trabajaremos en los errores y también en las imprecisiones. Personalmente hablo por mí, así que estoy no tranquilo, pero estoy convencido de que los brazos no lo voy a bajar nunca. Mano, aqui é Rojas, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. Mano, quando a torcida do Corinthians vai voltar a sorrir, disputar um título, ser campeão, já é uma fila desde 2019. Matias, qual que tem sido a sua grande dificuldade para ter uma sequência aqui do Brasil ali nas lesões? Adaptação de jogo, o que mais necessita para que você tenha um ótimo desempenho igual no Racing? Todo mundo quer ser campeão no Brasil, é justo que o torcedor queira, né? Mas os clubes passam determinados momentos que os afasta mais de conquistas, né? Na verdade, as conquistas são quase que exceção, né? De períodos em períodos, os clubes estão preparados para conquistar. Perdemos a vaga hoje para a final para um time que vem se preparando há bastante tempo para estar aí. E penso que esse é o exemplo mesmo que a gente deve seguir, né? Trabalhar, remontar, preparar a equipe para estar à altura de ambicionar ser campeão num futebol muito competitivo, como é na América do Sul nossa. Estamos falando de uma competição sul-americana, né? Todos os jogos são jogos extremamente difíceis, não vamos nem falar no Campeonato Brasileiro, né?
Então tem que se preparar para poder ganhar, para poder dizer ao torcedor que estamos preparados para conquistas. Tu pregunta era, ¿qué necesitaba? Sí. Sí, justo el otro día me tocó hablar con Mano, que nos tocó conversar sobre la adaptación al juego de Brasil. La respuesta la verdad que no tengo, si no ya lo hubiera hecho y ya estaría adaptado totalmente. Creo que futbolísticamente estoy adaptado. Y mala suerte del golpe que tuve. Creo que todos, como hablé cuando llegué, todos estamos expuestos. Trabajo, vivo para el fútbol, hoy vivo para Corinthians. Y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para eso, para poder jugar tranquilo, para por lo menos entrar al campo y tener la cabeza solamente en jugar al fútbol. Creo que desde que llegué jugué el primer partido sin un dolor y creo que el partido con Gremio y Botafogo. Así que nada, trabajar. El único camino que conozco es trabajar y el profesionalismo. Mano, aqui, Vitor Chicago. Muito bem, então, dois personagens corintianos, o Mano Menezes, e obviamente seria assim, né? O Mano Menezes olhou para o pouco tempo de trabalho e a parte dele, inclusive nessa conversa, foi o pouco tempo de trabalho Foi bem realista. e a necessidade de mais mudanças, né? Assim, Com 4, 5 dias no comando do time. eu concordo com a entrevista dele, eu quero só destacar algumas coisas assim sobre o ano do Corinthians. Eu acho que a pergunta do Vessone, quando ele cita o número de treinadores, auxiliares e preparadores físicos, ela explica muito bem o que acontece no clube, porque as pessoas olham os times jogando e pensam que o Fortaleza é um time muito mais jovem que o do Corinthians, e não é. Não é. Fortaleza tem 7 jogadores com 30 anos ou mais. Tem um zagueiro com 35, um goleiro com 35, os laterais têm mais de 30 anos, os 2 zagueiros, o Iago Pikachu tem 31, o Luciano tem 31, mas a questão é a preparação da temporada, a preparação para o jogo e o trabalho que foi feito. Porque se eu pegar a média de idade, é praticamente igual. O Corinthians contou com um time de 30,5, o Fortaleza 30,6 anos no jogo de hoje. Então, essa não é a questão apenas essa. Aí precisa entender o estado físico dos jogadores quando eles são contratados. O que eles podem... O Rojas tem 27. Falou do problema físico. Agora na entrevista coletiva. Então, olhar só para isso é pouco. Eu acho que tem a avaliação dos jogadores, a capacidade de entendimento de como eles se encaixam, o treinador para fazer esse encaixe, todo o trabalho do ano, o planejamento para chegar fisicamente bem nos momentos mais relevantes da temporada, para jogar competição. E aí entra o Fortaleza, o próprio Mano falou. Fortaleza, Elton também falou ano passado, presidente Marcelo Paes, que faz uma administração talvez a melhor do país, dos presidentes de clubes da primeira divisão. Se não é a melhor, é uma das, a gente pode discutir ali qual é a melhor do país, olhando tanto parte financeira quanto parte esportiva, olhou para a Sul-Americana, e o Fortaleza, desde o início do ano, quando ele cai na pré-Libertadores, ele olha para a Sul-Americana e fala, é isso que eu quero. Eu vou levar o Campeonato Brasileiro do melhor jeito possível, e está levando, e quero ganhar a Sul-Americana. O Corinthians já quis ganhar o campeonato, a Copa do Brasil, depois quis ganhar o Campeonato Brasileiro, quis subir no Campeonato Brasileiro, aí queria Libertadores, depois abriu mão da Libertadores, aí depois trouxe a Sul-Americana como terceiro plano e voltou a tratar a Libertadores como a prioridade. Tentativa e erro. Não, na verdade é erro, e o que vai colocando assim. E é uma coisa maluca, porque eu vou colocar o dedo nessa ferida respeitosamente. O Corinthians tem na história uma final de torneio continental, se não contar a Recopa, que é consequência da outra. Para qualquer time brasileiro, eu acho a Sul-Americana importante. Para o Corinthians também era muito importante. O Corinthians não olhou assim desde o início. Chegou um momento ali que o Corinthians tinha que olhar a Sul-Americana e falar, opa, esse campeonato eu quero, eu vou voltar na Libertadores via Copa Sul-Americana, né? E o Fortaleza fez todo o contrário e fez direito. A outra coisa que me chama muita atenção do Fortaleza, quando o Vojvoda recusa propostas, inclusive especulou-se uma proposta do Corinthians na época, sim, é porque a condição de trabalho e de viver na cidade e tudo mais, a qualidade de vida do profissional pesou. E aí o trabalho pesa muito, porque o técnico trabalha que nem um louco, tem muito pouco tempo de descanso. Para ele escolher o Fortaleza.
Por que o Corinthians não consegue criar isso? E outros clubes também. Por que o Corinthians não foi mais atraente para o Vojvoda do que é o Fortaleza? A gente de novo olha para a gestão, de novo olha para a capacidade de fazer o trabalho, e aí eu volto para os jogadores que não são tão mais jovens assim que os jogadores do Corinthians, mas são jogadores que o técnico queria, com o investimento que era possível. Enquanto o Corinthians foi buscando jogadores do passado. A busca. Aí esse tem história, é campeão traz. Técnicos do passado. Técnicos do passado. Perfeito. Tudo para o passado. Né? E aí a gente olha para a gestão. Então, o Mano tem ali uma responsabilidade que é muito grande. Primeiro, eu não sei quem vai ser presidente do Corinthians, essa é a questão. Mas se ele tiver um presidente que o apoia, me parece que vai passar demais por ele essa reformulação. Vai passar demais por ele, porque no Fortaleza vai continuar fazendo seu trabalho para continuar crescendo. O Corinthians eu não sei. Então vai tudo nas costas do técnico. Tudo nas costas do técnico. Porque parece que se depender da retaguarda, seja qual for, o time continua sem rumo. Mas a gente continua falando, passa muito por ele, depende do próximo presidente, mas o Mano também entra nessa conta, né? O Mano é uma busca ali de um passado que parece que você não desapega a identidade, é quem pode chegar e entender rápido, é quem tem uma semana. Eu ainda prefiro esperar um pouco para entender. O Mano sinaliza na entrevista que vem algo de mexer com estrutura, de revitalizar, como queira chamar. Só que é difícil também. Eu acho que esse mandato do Duílio sem título talvez te dê um pouco mais de retaguarda, te dê um pouco mais de argumento para mexer. Mas eu não sei também se é simples você chegar ali com... A diretoria vai trocar talvez a figura, ou do André, ou do candidato Augusto. Mas as pessoas estão ali, os acordos estão ali, os empresários estão ali, as figuras, os senadores estão ali. Eu também não sei se é tão simples essa troca, se há disposição política, porque quando você fala do modelo associativo, você bate muito na tecla, o Calçado fala da diferença, o Fortaleza olhando para frente e olhando para outra coisa, votando outra coisa na semana passada. Eu não sei se é tão simples também. Eu acho que uma possível classificação, que a gente ficaria aqui tentando entender, buscar motivos que às vezes nem são tão palpáveis, camuflaria, dificultaria ainda mais, mas eu não tenho certeza também se esse mandato de fracasso esportivo, não tão fracasso, mas o vexame, o insucesso, o Corinthians não venceu nesse mandato. Eu acho que ele pode dar um pouco mais de argumento para você trocar, mas eu não sei como se geriu o futebol do Corinthians até aqui. E as figuras que parecem, se desenham, que sigam as mesmas, vão continuar por lá. Você imagina numa grande reformulação de comando, de mentalidade? Eu não sei como... Quem se avizinha para comandar o futebol do Corinthians? Eu não sei. Eu confesso para você que eu não sei. Eu tenho dificuldade de acreditar que essa reformulação, de fato, só para pontuar, porque se parece que pode... o sistema... Dificuldade para acreditar que esse sistema, para usar o sistema, não é uma coisa vai só permitir isso corintiana. de maneira tão fácil. Para mim ele é antiquado. Tá? Isso mas é a minha maneira de pensar. Talvez alguém discorde disso. Para mim a grande questão ali é que o Corinthians é, potencialmente, o único time que pode ter arrecadações ou faturamento similar ao do Flamengo, que deveria poder contratar como o Flamengo contrata, e se tivesse uma gestão esportiva boa e financeira também, seria uma potência dentro do time quase imbatível, dentro do que o futebol permite na América do Sul. Esse potencial está indo para a mão de quem para gerir? É igual a gente fala dos erros do Flamengo. O Flamengo tem esse potencial, se jogasse no limite do potencial, não tinha a gestão esportiva, sim. Esportiva. Quem vai comandar isso aí? Mas o Corinthians são ambos, né? O Duílio fala que faz um trabalho de recuperação financeira. Eu vou aguardar mais no final do ano para entender o balanço, para poder fazer começo do ano que vem para entender o que aconteceu nesse ano e poder fazer uma avaliação um pouco melhor. Né? O Corinthians continua com muitas dívidas, com pouca capacidade de investimento. Eu sei que essa recuperação não é uma recuperação tão rápida assim, porém, vale citar que essa dívida foi feita pelo grupo político que administra o clube atualmente. Né? O Duílio é parte desse grupo, o Duílio não é o responsável pela dívida, mas é óbvio que isso vem desde o Andrés, e o Corinthians teve muita chance, né, desde quando o Andrés assume a presidência, ali com o time mal, para conseguir ter uma situação bem diferente, e não está conseguindo. Né? Enquanto eu não acho um problema o Corinthians perder para o Fortaleza, do jeito que o Fortaleza é administrado, isso faz parte do futebol. E só que a questão, o Corinthians ser eliminado, o único brasileiro eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, é o futebol que o time não joga, é o quanto gasta com jogadores que não conseguem render. A questão para mim é muito mais ampla do que perder do Fortaleza, com o Fortaleza ter um baita trabalho, isso para mim faz parte do jogo. Agora, hoje, olhando para
jogadores do passado e que poderiam se transformar em pilares no atual elenco do Corinthians, Elton, se a gente olhar para 3 dos mais importantes, um deles tem de ter uma estátua, que é o Cássio, que não perde a majestade, que não perde a capacidade técnica e que salvou o Corinthians durante o primeiro tempo e que levou o Corinthians à situação de semifinalista da Sul-Americana. Continua sendo um gigante. Mas Fagner mal, jogando nesse nível. Renato Augusto apagado, parece ter sentido já fisicamente o jogo, a carreira, talvez. Fábio Santos, um desastre, inclusive até uma informação agora, ele deu uma declaração logo depois do jogo, confirmando que vai encerrar a carreira ao final do ano. Fez 38 anos agora em setembro. Fábio Santos encerrará a carreira ao final do ano e tem sido muito ruim. E é titular de um time que estava disputando a semifinal de Sul-Americana. Vou incluir o Maicon nessa, não é um jogador veterano, mas é um jogador que tem já uma trajetória no Corinthians e desde o fim da temporada passada já não é o mesmo jogador 26 de quando anos. chegou, com 26 anos de idade. O fato é que o Corinthians ele está cambaleando desde fevereiro e o Fortaleza só fez colocar agora a perna para cair, né? Porque o Corinthians chegou à fase de grupos da Libertadores na temporada passada com muitos méritos. Foi um time que conseguiu ser consistente no Campeonato Brasileiro, bateu ali, né, final de Copa do Brasil, chegou também em Libertadores, mesmo com todas as dificuldades, desfalques, passar pelo Boca, chegar e enfrentar o Flamengo. É um time que já naquela reta final de temporada mostrava que precisava de uma reformulação para disputar o Libertadores, para disputar o Campeonato Brasileiro, talvez nas mesmas condições da temporada passada, em condições de disputar o título. E o Duílio resolveu que não temos o Vitor Pereira, vamos colocar o Lázaro aqui para administrar esse grupo, o mesmo grupo que já mostrava fragilidades no fim da temporada passada e que precisava de oxigenação, né? E não aconteceu. E estava insatisfeito com o Vitor Pereira. E o que aconteceu foi, a partir do mês de fevereiro, que começou a temporada, já começou com o Lázaro sendo um efetivo interino, porque ninguém acreditava que ele seria efetivo. Ele tinha cara de interino, parecia que realmente o Corinthians estava esperando uma oportunidade de mercado para trazer um novo técnico, e a partir dali as escolhas foram catastróficas, a do Cuca, e sempre escolhas ali entre decisões, né? O Cuca, depois acabou sendo o Luxemburgo e agora o Mano Menezes. Quando você demite um técnico depois de um primeiro jogo de semifinal de Sul-Americana, mostra que você não tem convicção nenhuma da temporada que você está realizando. Por isso que é difícil acreditar em o que vai ser, em renovação. Até porque não era para o Corinthians estar nessa semifinal, vamos falar a verdade, pelo que foi as quartas de final. Eu não vejo a demissão do Vanderlei entre os dois jogos como um problema. Quer dizer, o problema é tudo que veio antes, né? É tudo que veio antes, são as escolhas de treinadores, da maneira como elas aconteceram, inclusive a insistência no Cuca num momento em que estava claro que o Cuca não poderia ser o técnico do Corinthians e o Corinthians bancou e depois teve que chamar o Vanderlei exatamente por isso. Então, assim, houve uma série de problemas de mercado, de contratação de jogadores e tudo mais. A gestão do Corinthians ela é muito fraca há muitos anos. Acho que em relação a isso não tem muito o que se discutir. O Calçade falou elenco desequilibrado e tudo mais. Eu consigo ver uma coisa positiva depois de uma entrevista como essa do Mano, que é a mudança de nível completo na explanação sobre o que aconteceu dentro de campo, e acho que isso até é o de menos, mas é que as entrevistas do Vanderlei estavam completamente desconexas do que acontecia dentro de campo, não foi o caso do Mano, e a maneira como ele se coloca olhando para o futuro. Eu acho que assim, numa gestão tão fraca como é a gestão do Corinthians, é normal que o projeto esportivo passe muito pelo treinador e as definições passem muito pelo treinador, se o treinador tiver tamanho para isso. Não era o caso do Lázaro. E acho que aí quando o Elton fala, né? Nem Silvinho já começa, antes. Exato. Então, assim, e a gestão é isso. E aí tudo bem. Se você não está jogando essa responsabilidade para o treinador e você tem plena consciência de que você é capaz de fazer esse trabalho, você tem pessoas preparadas para fazer esse trabalho, ótimo. Até melhor que seja assim, porque os técnicos passam. Assim as coisas são no futebol brasileiro. Agora, se você não tem essa capacidade, se você não tem condição de montar um elenco, de escolher, de contratar, de montar um grupo equilibrado, de contratar os profissionais certos, isso inclui o técnico, é melhor que você delegue isso a alguém com uma visão mais moderna, mais capaz do futebol atual. E o Mano me parece
ter muito mais essa capacidade do que tinha o Vanderlei. Então, talvez esse seja o ponto bom depois dessa entrevista coletiva do Mano Menezes. É assim, olhando para algo positivo que o torcedor do Corinthians pode ver depois desse jogo e da entrevista talvez agora as definições sobre elenco, sobre dispensas, ele não quis falar e é normal que não queira, e sobre contratações passe muito por uma pessoa mais capaz de fazer esse trabalho. Eu só acho que ele precisa de ajuda, e especificamente sobre o jogo de hoje, ficou muito claro o que ele tentou fazer. Porque ele pega, por exemplo, na entrevista, ele fala que o time precisa, ele tentou preparar o time para o jogo de hoje, não deu para fazer nada, o time precisa ter a bola na frente e saber o que fazer. Então ele pegou terra arrasada. É diferente, por exemplo, do Dorival chegando no São Paulo, quando ele pegou uma estrutura de jogo e agregou coisas ali e melhorou. Ele pegou terra arrasada, um time que não sabia marcar e não sabe construir. Aí o que ele faz? Ele usa laterais experientes habituados à linha de 4, coloca o Moscardo na posição dele, abre o Romero, que já jogou do lado esquerdo a vida inteira para fazer parede de lateral e auxiliar de volante, coloca o Rojas onde ele jogava no Racing, bota o Renato Augusto onde ele jogava, né? Bota o Maicon onde ele costuma jogar e o Yuri Alberto e vê o que acontece. Deve ter botado na prancheta e falou, é isso, faz um treino ali, 2 treinos e vê se resolve a coisa. Não resolveu. E mais, o Calçade acho que chamou a atenção durante a transmissão e também pede para que Fagner e Fábio Santos subam bem menos. Quer dizer, que não deem o espaço que costumavam dar, ainda que os gols tenham saído nas costas do Fábio Santos ou com falhas do Fábio Santos. Eu acho até uma pena que esse anúncio venha depois de mais uma partida trágica do Fábio Santos, que é um jogador com uma história enorme. Enorme. Um ótimo jogador, né, com uma carreira muito digna, uma carreira raçudo, grande, eu acho que comportamentalmente também um jogador elogiável. Então é uma pena, né, que ele faça esse anúncio depois de um jogo como o de hoje. Vojvoda e Pikachu, as entrevistas do Leão, passando pelo Linha de Passe. Fiquem atentos às últimas notícias do nosso timão, se inscreve no canal e aperta o sininho. Até a próxima!